Boa tarde! Que prazer estar aqui de volta, trazendo mais uma reflexão do Bálsamo de Gileade. Pois bem, nessa tarde eu gostaria de meditar a respeito da reclamação de muitas pessoas dizendo-se não saber orar. E, na verdade, antes que a palavra nos chegue à boca, Deus já conhece os nossos pensamentos, Deus conhece o nosso coração. Então, orar tem que ser uma conversa sincera com Deus. Simples assim, né? Abrir o nosso coração e conversar com o nosso Deus, como amigo que Ele nos é. Em Mateus 6, no versículo 7, Jesus nos diz que quando nós orarmos, nós não devemos ficar repetindo as mesmas coisas, como se pensando que por muito falar nós vamos ser ouvidos, né? Muito pelo contrário, né? Ele ainda nos dá as instruções de fechar a porta do nosso quarto e falar em secreto com o nosso Deus. E isso já nos sugere a ideia de falar secreto, sinceramente, honestamente, para que só Deus saiba, né? Isso indica então intimidade. Nesse mesmo contexto de Mateus 6, um pouco mais adiante, no versículo 9 em diante, Jesus vem nos dar princípios para nortear a nossa oração. Então, muitos conhecem o Pai Nosso como um modelo de oração. A verdade é que não se trata de um modelo para ser repetido, mas ser aplicado na nossa oração, nas nossas conversas com Deus. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção em relação ao Pai Nosso, a oração que o Senhor Jesus nos orientou. A primeira coisa é dirigir-se a Deus como Pai. Isso abre as portas da intimidade nossa com Ele, né? Não um Deus de longe, um Deus distante, mas um Deus de perto e que é Pai. A adoração. Quando nós buscamos santificar, glorificar, elevar, enaltecer o nome do Senhor. Submissão, quando nós buscamos em toda a nossa conversa submetermos o nosso eu, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Pai, que nos conhece e sabe o melhor para nós. E então vem os nossos pedidos, não é? Provisão do pão, perdão dos pecados, proteção no sentido do livramento e também das tentações. E por último, reconhecimento, né, do reino de Deus. Tudo é dele, o reino é dele, o poder, a honra e a glória. E assim, os princípios de buscar manter com Deus intimidade, adoração, submissão, reconhecimento e então levar a Deus os nossos clamores através dos nossos pedidos são as orientações que Jesus deu através do Pai Nosso, não com a intenção de que nós estivéssemos sempre repetindo as mesmas palavras e falando a mesma oração. Torno a repetir, né? O Senhor mesmo nos ensinou em Mateus 6, no versículo 7, para nós não estarmos por aí repetindo a nossa conversa, né? Mas verdadeiramente abrimos a Deus o nosso coração, através então desses passos que Ele nos ensina. Então, orar a palavra seria uma receita para nós manusearmos a nossa espada. A nossa espada, ela faz parte da armadura que Deus deu ao crente, ao cristão, para nós vivermos os nossos dias aqui nessa terra. A palavra, ela penetra tudo que toca, assim como a espada é cortante e ela consegue dividir juntas medula, alma e espírito. Então, a palavra de Deus, ela, na nossa boca, no nosso coração, ela não só comunica a Deus de uma forma expressiva, profunda, a nossa conversa, mas ela está pautada nas promessas,
nas profecias, em tudo que o Senhor já declarou como ganho para as nossas vidas. Em Isaías, no capítulo 55, nos versos de 10 a 11, diz que assim como a chuva e a neve que descem do céu e não voltam para lá sem terem regado a terra, sem a terem fecundado e feito produzir, para que dê a semente ao semeador e o pão para comer, assim a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Então o nosso Senhor Jesus mesmo nos ensina que a palavra proferida por Ele, né, através dos escritores inspirados, o que está escrito na Bíblia é para ser declarado como vitória, como fé, esperança na nossa vida, porque ela não foi feita para voltar sem resultados, vazia, mas ela foi feita, ela foi determinada, ela foi pronunciada para fazer o efeito que Deus desejou, para cumprir a vontade do Pai, para realizar, enfim, a missão pela qual ela foi proferida. Então, um exemplo, se nós precisamos de sabedoria, quando nós dirigimos a Deus o nosso pedido de sabedoria, nós podemos declarar o que está escrito na palavra, por exemplo, em Efésios 1, nos versículos 17 e 19, né? Senhor, conforme está escrito em Efésios 1, 17, eu peço ao meu Senhor, Pai glorioso, que me dê o seu espírito, o espírito que me torna sábio, o espírito de sabedoria. Vejam, dessa forma nós já estamos não só orando o que está escrito na palavra, mas nós estamos seguindo os princípios dados no Pai Nosso. Nós estamos buscando com intimidade o nosso Deus como Pai. Nós estamos adorando, buscando enaltecer o nome de Deus, santificando, porque nós estamos reconhecendo o quanto Ele é glorioso, não é? E que esse espírito de sabedoria trará revelação a mim, Senhor, para que assim eu possa conhecer o Senhor como deve ser conhecido. No versículo 18, peço que o Senhor abra a minha mente para que eu veja a sua luz e conheça a esperança para a qual o Senhor me tem chamado. Eu estou declarando o versículo, trazendo a palavra para mim. Eu estou me colocando nessa realidade. Eu também, para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que o Senhor prometeu a mim e como é grande o seu poder que age em mim. Queridos, é muito simples. Essa palavra ela vai gerar em nós fé, ela vai gerar em nós verdade, porque ela está sendo profetizada, proferida para fazer em nós o efeito pelo qual o Senhor desejou, para que seja cumprida na nossa vida, para que possa vir e realizar então a missão que o Senhor deu essa palavra quando ela foi dada ao escritor. Toda palavra ela tem um propósito e ela, ao ser orada, ao ser meditada, refletida, conversada com Deus, estará produzindo seus frutos. Fica aqui então hoje para vocês esta dica de oração. Nós não devemos nos preocupar com a beleza das palavras, nós devemos nos preocupar com o que diz na palavra e proferir a palavra na nossa conversa com Deus. Porque tudo que o Senhor já deixou é para ser cumprido, a palavra será manifesta de acordo com a nossa declaração. Então, que você possa ainda nesta tarde orar o que diz a palavra. Um abraço, Deus abençoe.